Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Sempre de dar likes aqui. Por gentileza, já faça agora isso. Dê like aqui antes de que se esqueça. Inscreva-se também aqui no canal. Precisamos aumentar rapidamente as inscrições para chegarmos à nossa comunidade Cartas Proféticas. Comentem também. Acho que esse vídeo aqui suscitará muitos comentários. É muito importante que vocês façam isso. E compartilhem os vídeos, por favor. Lembrando-se de olhar aqui o Pix que passa aqui para fazer a contribuição na quantidade que vocês puderem, se puderem, para ajudar esse trabalho aqui. Eu venho analisando desde algum tempo e acentuei esta análise no vídeo que gravei para ontem, terça-feira pela manhã, Fala Meu Povo, sobre a questão da mentira, do extraordinário e poderoso poder da enganação, da fake news, da ideologia, da enrolação usada pela mídia brasileira. Praticamente a grande mídia, toda a mídia brasileira, televisões, rádios comunitárias, falam mal da Palestina e reduzem tudo o que querem dizer de mal contra a Palestina no julgamento que fazem do Hamas e do Hezbollah. Falei que essas mentiras são de uma extraordinária injustiça com o povo palestino e até mesmo com Hamas. Mas elas servem a um propósito, elas servem ao objetivo de Israel de exterminar o povo palestino, exterminar os palestinos de Gaza e expandir o seu território para usufruir as riquezas do subsolo que são intensas naquela região, conforme informações geopolíticas. E também essas mentiras aqui ditas na mídia têm o objetivo de alienar, de colocar em gavetas, em armários, em arquivos da apatia a consciência do povo brasileiro. Porque se o povo brasileiro se unir mais do que tem se manifestado, isto pode levá-lo a enxergar o que se passa aqui no Brasil, que em alguns setores do nosso país não são diferentes do que se passa na Palestina e, inclusive, em Gaza. Então, esta mídia mente com o propósito de preservar a falsa paz, de preservar a falsa tranquilidade, a paz do cemitério, um povo calado. Isto é uma coisa que eu venho dizendo. E o que é de estranhar, eu diria assim que é de estranhar, eu estranho, que esta mesma leitura que a mídia faz do Hamas, do Hezbollah, da OLP, da Palestina, da resistência palestina, do incômodo e desconforto que sentem os outros países do Oriente Médio com relação às brutalidades, violências, derramamento de sangue, bombas de Israel e dos Estados Unidos, da OTAN, Organização do Atlântico Norte, que assessora belicamente e militarmente o sionismo com as suas forças armadas em Israel. O que me estranha muito são as igrejas, os ditos cristãos e as ditas cristãs, que têm o mesmo pensamento, principalmente esse desenvolvido pelo Complexo Globo, de que
Os palestinos são terroristas, que Hamas é o braço armado terrorista dos palestinos e assim por diante. Esse mesmo discurso nojento, abusivo, preconceituoso, discriminatório, apartheid, é feito nas igrejas. Igrejas ditas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, amplos setores, dioceses, instituições, celebrações da própria Igreja Católica Romana e outras igrejas católicas em nosso país. É estranho isso. Muito estranho, mas tem explicação. Isto tudo tem raízes fomentadoras, muitas raízes que estendem este alimento da visão que tem agora dos palestinos, antes de outros setores mundiais e aqui nacionais, vem de longe. O Brasil vem de 1500, com a colonização, com o início da colonização europeia, que, como eu disse no vídeo anterior, mencionado aqui para vocês, do Fala Meu Povo, o último vídeo, eu digo isso, que a colonização europeia despejou dentro do Brasil um cristianismo absolutamente cínico e praticante da violência, praticante da barbárie, desde o início da colonização. Por isso que há um movimento hoje no Brasil, na América Latina, pela descolonização cultural das nossas diferenças entre nossos povos, a partir dos nossos povos. Esta colonização ensinou ao escravo que era bom para ele ser escravizado, que ele agradecesse a Deus pelo patrão branco, cristão, que o trouxera para fazê-lo escravo. Uma vez escravizado, obediente, quieto, silencioso, respeitoso para com seu patrão, seu proprietário, ele teria adesão ao céu. Isso depois que morresse ou se fosse morto, o que ocorria muito pelos próprios patrões, pelos proprietários. Isto criou um cinismo, porque isto não elimina a raiva, isto não elimina o ódio de classe, isto não elimina a condição de sofrimento da escravidão, que a escravidão traz com o tronco, com a chibata, com as torturas, com a senzala, com as sobras da Casa Grande. Isto não se elimina. Eu conheci uma Casa Grande, uma senzala aqui, e percebi que isso não tem como eliminar nas entranhas mais subjetivas do escravo. Mas ele aprendia que deveria perdoar, que deveria compreender, que deveria ter paciência, que deveria amar o seu proprietário, amar o seu senhor, mesmo com todas as crueldades que ele praticasse. Isto é cinismo. E o cinismo é de uma violência extraordinária, e não tem nada de pacifismo aqui. É tão violento quanto o sionismo israelita na sua barbárie contra os palestinos. Isto aconteceu aqui no Brasil. E pelo lado dos proprietários de terras, de escravos, de gado, de cavalos, se criou também a ilusão de que eles fossem tolerantes, fossem benevolentes com seus escravos. Isto é, não batessem tanto, né? Batessem porque afinal, como dizia uma bula papal, eles não tinham alma, porque eram negros, eram estrangeiros, eram escravos, de acordo com o pensamento grego, que ainda era substrato dos documentos da igreja. Eles deveriam ser preservados, mas se morresse sob a judiação, sob
tortura, sobre a violência, eles não precisavam se preocupar, porque escravo não tem alma. Eram perdoados desde o início da barbárie, desde o início da violência, desde o início da tortura, ainda que se pregasse que eles tivessem cuidado com os escravos, que eram tratados como animais domésticos. Tanto é assim que em cada fazenda grande, havia uma capela. Nessa capela vinha um sacerdote, um missionário rezar. Lá atrás eram colocados os escravos para ouvir os sermões do padre, que geralmente era semi-analfabeto, dizendo coisas de que ele não entendia direito, mas com discursos, com sermões, com homilias encomendados pelo patrão. Ora, diz isso, 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 e os padres obedeciam. Se hospedavam nas casas, na casa grande do proprietário, e eram serviçais também do proprietário dos escravos, para ensinar a domesticação. Violência bárbara com apoio oficial da igreja. Os evangélicos, por sua vez, ao trazerem suas missões dos Estados Unidos, trouxeram uma concepção de fé que se baseava na experiência íntima, pessoal, individual com Jesus, dilacerando totalmente o sentido coletivo do primeiro movimento cristão, fragmentando o sentido fraterno profundo que tinha implicações revolucionárias ensinadas por Jesus. Cada um, então, tinha que se ver sozinho diante de Deus, sem nenhum compromisso com o próximo e com a realidade. Isso tornou os evangelizados brasileiros, os atingidos pelas missões estadunidenses, dóceis à exploração, silenciosos diante dos exploradores, quietos, esperando a tal de boa vontade dos seus patrões. Há violência maior do que esta? É uma violência adocicada, é uma violência açucarada, é uma violência adequada à situação, mas não deixa de ser violência. Os movimentos em torno do golpe militar de 1964, golpe empresarial, imperialista, civil, militar 64, trouxe para cima, para em torno dos golpistas, o pior que havia na sociedade brasileira. O que havia de mais atrasado, mais reacionário, mais perverso, mais cruel, mais criminoso, veio à tona durante a ditadura militar, inclusive por parte dos ditos cristãos. A Comissão da Verdade, que enfureceu muitos setores aqui, incomodados pela verdade que vinha à tona, revelou que capelães militares, pastores, padres, se constituíam em torturadores em nome de Jesus. Há o caso de um pastor presbiteriano que torturava as pessoas, enfrentava os presidiários políticos com revólveres e depois lhes levava Bíblias. E dizia: a Bíblia é para quem se converter. E o revólver colocava as mãos sobre as pistolas, é para os comunistas, para os que não se converterem. Há violência maior do que esta? Há raiz que alimente o preconceito mais fortalecida do que esta? Os próprios cristãos torturando irmãos e irmãs brasileiras. Torturadores mais violentos eram ditos cristãos.
e dentro das igrejas, no comando das igrejas, que não era feito pelos pastores, pelas pastoras, pelos padres, mas por estes que vieram à tona durante a ditadura imperialista militar. Esses eram dedos duros, que gravavam homilias, que gravavam sermões, que sequestravam, capturavam boletins, anotações nas igrejas para entregar para os órgãos de repressão da ditadura militar. Havia violência maior do que essa? Havia traição maior do que esta, do que o ensino que Jesus compartilhou com seus discípulos, dizendo que bem-aventurados os pacificadores? Isto é violência, tão sionista quanto a de Israel. E durante a ascensão do fascismo, agora com Jair Bolsonaro, esta pastorada toda se juntou em torno de Michele e de Jair para tirar benefícios, tirar proveitos do Estado brasileiro, do dinheiro público, das riquezas brasileiras, e de maneira vergonhosa, participando das tais de marcha de Jesus, com Jesus, ao lado daquele que fazia arminha em direção ao povo, em plena marcha para Jesus. Todos ali eram cúmplices disto. Todos eram cúmplices desta barbaridade, essa violência não explicada, esta violência não analisada, esta violência não interpretada, mas uma violência tão sionista como a praticada por Israel contra os palestinos. Durante agora esse momento de fascismo com Jair Bolsonaro no governo brasileiro, com essas marchas para Jesus, com multidões atrás, aquelas trilhas sonoras, com cantores profissionais dos carnavais gospels, muita gente se encharcou desta violência. Ali não tinha evangelho, nada. Ali não tinha cristianismo, nada. Ali não tinha paz nenhuma. Era pura violência. Isto ainda resta. O dono da marcha para Jesus aqui em Goiás vem à televisão chamar o povo para a tal marcha de Jesus no dia 25 de novembro, para celebrar o nome de Jesus. Só o nome, porque a mensagem está fora. Porque a proposta de paz que ele trouxe, de shalom que ele trouxe, de justiça que ele trouxe, isso tudo muito claro no Sermão da Montanha, tudo isso é excluído. É um Jesus espiritual, é um Jesus angelical, é um Jesus fantasmagórico, é um Jesus à imagem e semelhança dos donos das igrejas e das marchas para Jesus. O dono da marcha para Jesus em Goiás sempre viveu e cresceu, e a sua igreja cresceu enormemente, encostada e sugando de governadores reacionários de direita e corruptos, com filhos, genros no parlamento, usufruindo de recursos públicos para os interesses comerciais dessas igrejas. Há coisa mais violenta do que isso? Há coisa mais sionista do que isso? Há maior terrorismo do que este? E a omissão dos ditos cristãos e cristãs nas suas caminhadas, nas suas peregrinações aos templos, para cultos fortes, bem frequentados, com muito barulho, muita música, muito teatro, muita pregação, muito dízimo, muito dinheiro. No entanto, todos omissos aos sofrimentos do povo brasileiro, todos omissos aos pobres, todos omissos aos favelados. E quando se dirige aos favelados é para fazer aquela pregação
individualista, fragmentária, pessoalista, sem o sentido do Jesus coletivo, personalidade corporativa que atravessa a Bíblia inteira. Então, isso tudo é raiz que alimenta o preconceito, a violência e o apoio destas igrejas ao sionismo violento, bárbaro, cruel contra o povo palestino. Porque isso tudo aqui é violência contra o nosso país, contra o nosso povo. E igualmente grave, desleal, covarde e desonesto é o tratamento que fazem de desmantelamento do espírito e da consciência de classe do povo, dos trabalhadores e dos pobres. Estas igrejas, algumas delas inclusive têm até partidos que são seus braços políticos a atuar na sociedade para eleger vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e eles desejam muito eleger um presidente para que comandem esse presidente, tirando vantagens para suas igrejas. Estas ações, esses encaminhamentos que fazem de forma política, desmascara, por um lado, aquela história de que cristão não se mete em política, eles fazem política o tempo inteiro. E, por outro lado, o grande crime de esvaziar o povo, a classe trabalhadora, da sua consciência de justiça econômica, justiça social, de conquista do Estado para proteger os seus direitos e os seus interesses. Estas igrejas pregam contra os pobres, contra os trabalhadores, remetendo-os todos para uma alusão celestial que existe nos discursos e narrativas que eles constroem. Isto é, repito, criminoso, desleal e covarde, que se pratica aqui e que favorece o sionismo, que favorece o imperialismo, que favorece a barbárie e o genocídio, sem dúvida nenhuma. Conclusão de tudo isso é pai e mãe do terrorismo, do juízo e dos vereditos que eles, ditos cristãos e cristãs, elas, ditas cristãs, que despejam sobre o povo para que o povo condene ou passe adiante a condenação que eles pregam, que eles impõem sobre as pessoas. O que é preciso mesmo é que se compreenda de forma absolutamente amorosa, justa, caridosa, o que se passa na Palestina, sem brigar por aquilo que não acontece aqui, como acontece na Palestina, mas que acontece de outras maneiras, como identifiquei aqui ao longo desta reflexão. É preciso que se tenha uma outra percepção, uma outra consciência. É preciso libertar esses cristãos e essas cristãs destes grilhões, destas grades armadas por estas igrejas, desde a colonização e desde as missões evangélicas vindas dos Estados Unidos para fragmentar a união popular. Pensemos nisto, porque isto é muito sério. Se quiserem brigar comigo, briguem, mas pensemos nisso com muita seriedade, porque isto é a alimentação do que ainda pode ocorrer, tanto quanto ocorre contra os palestinos lá no Oriente Médio, pode ocorrer aqui entre nós, no Brasil, porque temos todas as raízes que podem levar ao florescimento da barbárie, do terrorismo, que já existe em florescimento, que já existe como verdor,
que já existe de muitas formas, como acabamos de ver e ouvir aqui. Abraços proféticos e revolucionários. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem do inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre do meio ambiente.